Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais essa oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido professor, querido aluno, querido subintendente das Escolas Bíblicas Dominicais, comentários, subsídios e mais algumas informações que muito acrescentarão na nossa caminhada com Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Obreiro Márcio, professor de Escola Bíblica Dominical, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. Gostamos também de publicar outras programações evangélicas aqui da região, como palestras, pregações, louvores, entre outros. Portanto, você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe, que eu tenho certeza que será bênção para você, tá bom? Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 7 da classe de juvenis, que tem como tema a ética cristã e a violência na menoridade. É um tema polêmico, mas nós precisamos tratar este tema como os outros temas também. Estamos estudando aqui tudo sobre ética cristã, sobre conduta de um cristão. Independentemente da sua faixa etária, nós estamos vendo aqui nas lições juvenis, neste trimestre, tudo sobre ética. Eu convido a você que não assistiu ainda às videoaulas anteriores, que assistam, porque uma lição complementa a outra. Cada lição vem um complemento, vem mais algumas informações que muito nos ajudarão no nosso compreendimento. O texto principal dessa lição está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 7. Nesta lição nós temos aqui 4 pontos que nós abordaremos aqui, que nós desenvolveremos aqui mais algumas informações, e eu tenho certeza que esses pontos esclarecerão melhor com relação a este tema. O primeiro ponto vai falar sobre o que é violência. Pode-se classificar violência como constrangimento exercido sobre alguma pessoa para fazer ou deixar de fazer alguma coisa mediante violência ou grave ameaça. É o abuso de força, opressão e ato de violentar. Então nós vimos aí que a violência, ela é um ato de que alguém faz com outra pessoa, força outra pessoa a praticar algo que essa pessoa não quer fazer. Por exemplo, uma pessoa, ela é forçada a fazer alguma coisa por meio de uma opressão, por meio de involuntariedade, por meio de pressão, tanto física como psicológica. Lembramos a você que a violência, abrindo aqui um parágrafo, um parênteses, que a violência não é simplesmente um ato feito fisicamente, mas pode se considerar também um ato violento através de perturbação psicológica, através de palavras que matam, que destroem, que acabam com a autoestima de uma determinada pessoa, que acaba com os sonhos de uma determinada pessoa. É bom a gente pontuar isto aqui para nós entendermos melhor com relação à violência. Conforme dados da Unesco, publicados em 2015 acerca do Brasil, os jovens são as maiores vítimas das mortes por arma de fogo. Esses dados, nós podemos levar em consideração que os jovens são as pessoas mais prejudicadas, porque eles são fácil de serem influenciados. Se um jovem não tiver uma estrutura de uns pais íntegros,
de uns pais que ensinem ele no caminho da proteção, do amor, no caminho correto mediante Deus, esses jovens podem ser influenciados com mais facilidade ao mundo dos crimes. Esses dados da Unesco, ele é real porque os jovens são atraídos para fazer aquilo que façam eles se sentirem maiores, independentes. Por exemplo, nós vemos aí na região do Rio de Janeiro, na região, nessas grandes metrópoles, jovens que já tiveram armas, já portaram armas, ou seja, jovens também que já tiveram algum envolvimento com o tráfico de drogas, jovens que já se envolveram com drogas, ou seja, no mundo da criminalização, os jovens são os mais procurados pelos líderes. Por quê? Porque os jovens, quando eles se colocam a fazer, eles fazem de tudo para fazer bem feito. E eles têm essa sensação de poder, de autoridade, de maioridade. Eles querem sentir essa sensação. Por este motivo, muitos deles se envolvem no crime e acabam sendo mortos por lutas, por brigas, por facções, e acabam perdendo as suas próprias vidas por arma de fogo. Só pela arma de fogo, segundo a Unesco, 24.822 foram de pessoas de faixa etária de 15 a 29 anos, equivalente a 59%. Ou seja, adolescente, jovem, até os 29 anos, são os mais envolvidos na criminalização em mortes por arma de fogo, segundo os dados da Unesco. E sabemos que Deus abomina o crime. Deus abomina o mal. Vimos aí em Gênesis capítulo 6, versículo 13, que Deus elimina toda a humanidade, todos os povos, através do dilúvio, preservando apenas 8 vidas, que foi a família de Noé. Por quê? Por causa da violência que estava grande naquele período. Deus resolve acabar com todos os seres humanos e começar a partir da família de Noé uma nova geração, uma nova procriação. Deus colocando aí mais uma vez a sua misericórdia na humanidade, para que essa humanidade possa se moldar, possa crescer, possa procriar segundo a palavra de Deus. Porque não era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, para ele construir a arca, e ele salvou a sua família. O segundo tópico dessa lição vai falar sobre direitos e deveres. De acordo com Gênesis 2, 15 e 17, no Éden, o homem já tinha direitos: comer de toda a árvore do jardim. Deveres: lavrar, guardar o jardim. E uma proibição: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos aí nesse segundo tópico, no segundo ponto, que desde a criação, no início de todas as coisas, já existia direitos e deveres do homem, mesmo antes do pecado. Ou seja, aquilo que o homem praticava, ele colheria as suas consequências. O dever que Deus deu a Adão foi para que ele lavrasse e cultivasse a terra. Através desse dever que ele tinha direito. Ele automaticamente, consequentemente, ele obteria para ele direitos, que é o direito de comer de toda a árvore que existia no jardim. Ou seja, ele cultivava
e posteriormente ele tinha o direito de comer do fruto daquela árvore, daquele jardim a qual ele estava cuidando. Deus também coloca uma proibição para ele não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Sabemos que lá no Jardim do Éden existia duas árvores, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore do fruto que prolongava, que faria com que o homem não morresse, que é a árvore da vida. E quando o homem peca, quando o homem erra, Deus expulsa o primeiro casal do Jardim do Éden para que eles não pudessem mais comer da árvore da vida e eles viessem a morrer. Por quê? A morte veio como consequência do seu pecado, da desobediência. Podemos levar em consideração que Deus também deu uma ordem, um dever, para que eles não comessem especificamente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, eles desobedeceram e perderam o direito de comerem da árvore da vida. Por este motivo, nós vemos aí que quando nós não cumprimos deveres que Deus estabelece, nós perdemos direitos também que Deus estabelece. E esses direitos podem nos livrar de sérias consequências. Quando nós praticamos o mal, a consequência do mal vem sobre as nossas vidas. Romanos disse que as autoridades deveriam ser temidas por aqueles que praticam o mal. Romanos 13, 1, 4, é a nossa leitura bíblica em classe. Aqueles que praticam o mal, segundo Romanos, deveriam sim temer as autoridades. Lembrando a você que a carta aos Romanos, especificamente no capítulo 13, ela vai tratar sobre toda a autoridade que é constituída por Deus. Lembramos-nos que as leis que é feita no Brasil é leis que necessariamente, obrigatoriamente, colocariam toda uma nação em ordem. São leis para não haver confusão. Mesmo levando em consideração um líder que não é convertido a Deus, existem leis boas no nosso país. Mas, diante dessas pessoas, desses governantes, que não são conhecidos, que não conhecem ao nosso Deus, nós devemos obedecer à palavra de Deus. As leis humanas devem estar em acordo com a palavra de Deus. Todas as autoridades são constituídas por Deus, porque elas prezam para o bem de uma nação, para a organização de uma nação. Por exemplo, os sinais de trânsito, eles são colocados ali para haver uma ordenança, para haver um equilíbrio no trânsito, para não ter acidentes, mortes, tragédias, fatalidades. Agora, quem criou esta lei de organizar o trânsito, de colocar semáforos no trânsito, a pessoa que organizou e criou para o bem da humanidade. Então é neste sentido que a carta aos Romanos está falando. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criança é a pessoa de até 12 anos incompletos, e o adolescente é aquele que tem entre 12 e 18 anos. Segundo o ECA, quem praticou furto, roubo e outros atos não receberá uma tipificação de crime, mas um ato infracional. Então, todos os adolescentes, todas as pessoas menores de idade que praticam crimes violentos, eles recebem um ato infracional, ou seja, eles pagam uma pena em uma casa de detenção ou num centro de recuperação. Aqui no Brasil, geralmente, é centros de recuperações, para que este adolescente possa aprender e se socializar diante do crime, reconhecer o crime que ele fez. Não tem a mesma pena, por exemplo, de um adulto. Quando um adolescente ele pratica um ato
como furto, roubo ou até mesmo assassinato, ele recebe apenas uma pena. O ECA busca proteger o menor visando a correção de sua conduta para um futuro longe do crime. Então nós vemos aí que a função desse ato infracional, hoje nós temos aí leis que transmitam no Congresso Nacional para diminuir a menoridade penal, criminal dos nossos adolescentes, mas por enquanto ainda permanecem até 18 anos. Mas o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Nem aos inimigos podemos dar o mal como recompensa, mas amá-los e orar por eles. Mateus 5, 43, 44. É o que o nosso Senhor Jesus disse. Até os nossos inimigos, nós precisamos orar por ele. Até os nossos inimigos, nós precisamos clamar por ele. Para quê? Para que Deus possa, no futuro, transformar a sua vida e assim eles deixarem de serem os nossos inimigos. Como assim transformar? Através do Evangelho, através da palavra. Serem homens de bens, homens e mulheres de bens, para que não venham mais prejudicar outras pessoas. No terceiro ponto da nossa lição diz: não se pode mentir, matar ou roubar. Além de ser condenada por Deus, a mentira tem por pai o diabo. João 8,44. Ela era tratada com rigor no Antigo Testamento, segundo Deuteronômio, capítulo 19, verso 16. E hoje, a mentira pode ser considerado crime de falso testemunho, conforme o artigo 342 do Código Penal brasileiro. Então, o nosso Deus, ele condena veementemente a mentira. Ele trata a mentira como um ato criminal na sua santidade. Ou seja, aquelas pessoas que amam e praticam a mentira é separado eternamente de viverem uma eternidade junto ao Pai. Porque ele diz que o pai da mentira, conforme 8,44, é o próprio inimigo, é o próprio Satanás. Ele é quem é o chefe maior que coordena todos aqueles que mentem. Aquelas pessoas que mentem, infelizmente, está sendo usado por este homem, por esta pessoa maligna que é o nosso inimigo. Então nós devemos ter cuidado para não espalhar mentiras. Agora aqui eu deixo uma observação nos grupos de WhatsApp, trazendo aqui para os nossos dias atuais. Os grupos de WhatsApp têm muita corrente. A gente não sabe se aquelas informações são verdadeiras com relação a um determinado assunto. Quando nós não temos certeza da informação, meus queridos irmãos, professores, é importante a gente não transmitir essas informações, porque através dessas informações nós poderemos estar levantando uma calúnia sobre uma determinada situação, sobre uma determinada pessoa, espalhando aquela informação, aquela fake news, como está aí sendo chamada nos nossos dias atuais. Fake news é uma forma também de espalhar mentiras. E nós não podemos entrar pelo este caminho. Segundo Deuteronômio 19:16, Deus castigava severamente aquelas pessoas que mentiam. E hoje, de acordo com o nosso Código Penal brasileiro, mentir é um ato infracional, criminoso, que classifica como falso testemunho. Uma falsa testemunha hoje pode ser preso diante de um juiz. Se você for num juiz, for depor a favor de uma pessoa e você, naquele momento, falar algo que é falso e que o juiz descubra naquele momento, você pode sair de lá algemado e preso, já condenado, sem direito à fiança. E quando nós olhamos também para a palavra de Deus, em Êxodo 20, onde descreve ali os 10 mandamentos, nós vemos também ali que nós não devemos praticar o falso testemunho. Então, resumindo, tanto criminalmente quanto aos olhos do Senhor, a mentira é algo muito séria, que traz sérias consequências
para a nossa vida terrena e a nossa vida espiritual. Ficarão de fora os roubadores, 1 Coríntios 6,10. O livro de Êxodo traz leis sobre a propriedade, Êxodo 22, 1,15, prevendo que apropriar-se de um bem do outro é crime e deve ser punido. Agora que nós precisamos definir com relação ao furto e ao roubo. Segundo a nossa revista, segundo a palavra de Deus, ela não classifica o furto e o roubo como duas classes distintas, mas de acordo com o nosso Código Penal brasileiro, temos esta classificação, temos esta distinção do furto e do roubo. O furto, segundo o nosso Código Penal brasileiro, é aquele ato de tomar alguma coisa de alguém sem violência, ou seja, aquela pessoa vai lá e pega aquele objeto sem praticar nenhum tipo de violência ao dono daquele objeto ou qualquer pessoa que está de posse daquele objeto. Já o roubo é o ato de tomar algo de alguém com violência. O nosso Código Penal brasileiro, ele faz essa distinção para que as leis possam ser aplicadas da maneira mais objetiva, da maneira mais plausível, da maneira mais justa, porque segue-se um roubo e quando alguém é sofrido de violência por parte de uma violência com relação ao infrator, então o nosso Código Penal brasileiro ele trata esse assunto como um roubo seguido de violência. Nós podemos ver isso no artigo 155 do Código Penal brasileiro e também no artigo 157 do Código Penal brasileiro. Então, nós vemos aí essa distinção. E na palavra de Deus, a palavra de Deus em Êxodo 21:16, ele emprega a palavra furtar. Ou seja, em vários textos nós vemos aí furto e furtar. Em Êxodo 20:15 e 21:16 também, 22:1 também diz essa expressão, que quer dizer tanto roubo como furto. Ou seja, a palavra de Deus ela não é clara com relação a isso, mas houve a necessidade de dividir pelo Código Penal brasileiro para que as leis possam ser, o castigo, a penalidade possa ser aplicada da maneira mais objetiva possível. O quarto ponto vai falar sobre vivendo de modo digno do Evangelho. O texto de Gênesis 6 informa que a prática da violência foi decisiva para que Deus decidisse destruir os seres humanos nos dias de Noé. Isso ocorre pelo fato de Deus ter criado o homem para o bem. Queridos, nós fomos criados para fazer o bem. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Infelizmente, após a queda do homem, a nossa natureza se torna tendenciosa a fazer o mal. Mas tem uma boa notícia. Quando nós aceitamos ao nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus começa a nos moldar, começa a trabalhar no nosso interior, trazendo a nossa natureza mais próxima possível da natureza do nosso Senhor, fazendo com que nós voltássemos a fazer o bem. É isso que Deus espera de nós, que nós possamos então trabalhar, viver de modo digno para o Evangelho, aprender da palavra de Deus e praticar o bem. Nós vemos aí que a violência ela é um ato criminal na sociedade e que Deus abomina severamente. Para concluir diz, não vivemos dias diferentes dos dias do dilúvio, pois a violência jorra no noticiário da TV e na internet. E o pior é ter tantos menores envolvidos com crimes. Todos têm direitos, mas também deveres a serem cumpridos. Dentre eles, o de andar de acordo com as leis divinas e humanas. Fiquemos longe da violência e da prática de crimes. Clamemos a Deus por nossos pais e nossa juventude, para que seja salva e para que seja livre. A liberdade em Cristo é você ter direito de escolha. Quando você tem direito de escolha, você é livre por Cristo Jesus.
E essa liberdade, mediante a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos praticar sempre o bem. Quando nós deixamos de praticar o bem, vem consequências para a nossa vida. E essas consequências podem nos ajudar a sermos pessoas diferentes ou podem nos atrapalhar na nossa vida diária, no nosso futuro. Portanto, pensamos nisso, meus queridos jovens, adolescentes, alunos, professores, coloquemos isto em mente dos nossos alunos, para que eles possam ter um futuro promissor. Eles precisam sempre pensar em fazer o bem ao próximo. O Senhor Jesus falou que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo a ti mesmo. Nós fazemos essas duas coisas, nós cumprimos a lei de Deus, que é a lei de amar ao nosso próximo com amor e não prejudicando de maneira nenhuma. Não trazendo este prejuízo, nós também seremos recompensados, abençoados por Deus em toda a nossa vida, tá bom? Fiquem todos na paz, até a próxima aula, se o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir.